O assunto aqui da Agricultura BR é a soja e principalmente a forte pressão que a safra da América do Sul, do Brasil principalmente, gera sobre os negócios na Bolsa de Chicago. A última semana é um exemplo muito claro a respeito do que vem ocorrendo. As perdas aconteceram diariamente por conta da colheita adiantada no Brasil e também a expectativa da área a ser ocupada na temporada 2017-2018 com a oleaginosa nos Estados Unidos. Agora, esse peso da safra brasileira é tão forte, é tão intenso, esses cerca de 108 milhões de toneladas que estão sendo previstos, que a posição de maio, que é onde se tem precificada a safra sul-americana, caiu e caiu bastante. Entre os dias 31 de março, a última sexta-feira, e a sexta-feira imediatamente anterior, as perdas foram de 29 pontos. O que significa isso? Essas perdas que vêm ocorrendo com essa posição, em maio vinha até então mais alto, o valor para o contrato de maio vinha até então mais alto que o de novembro, que é onde estão parte dos preços ou da precificação da safra dos Estados Unidos norte-americana da temporada 17-18, até então vinha positivo com spread favorável, agora opera em negativo, quer dizer, já vem abaixo da posição de negócios no mês de novembro. Isso mostra que realmente os grandes importadores, os grandes investidores aguardam uma safra muito maior de soja na América do Sul e que vão pagar menos por conta disso, por conta dessa oferta que vem sendo maior. Isso o produtor rural brasileiro já sabe porque vem comercializando a soja a preços mais baixos e vem aguardando melhores oportunidades. Tanto é que nesta época do ano, no ano de 2016, pelo menos 70% da safra de soja brasileira já estava comercializada. Neste momento, nós temos, na média, considerando todas as fontes de informação, cerca de 55%. Isso mostra a desaceleração na comercialização da oleaginosa. Veja comigo agora, então, os dados que mostram, mais uma vez, a expectativa de safra no Brasil. Conab, 107 milhões e 600 mil toneladas. IBGE, para o ano de 2017, 108 milhões e 400 mil toneladas. E o Departamento de Agricultura norte-americano, 108 milhões de toneladas. Essas são as previsões em relação à produção brasileira de soja. Esses possíveis 108 milhões de toneladas de soja que o Brasil vai retirar dos campos pesam e muito sobre os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos relembrar então como foi o movimento da Bolsa para a posição de maio na semana passada. Veja como os contratos vieram em sequência de queda, fechando a semana abaixo dos 9 dólares e 50 centos por bushel. A segunda-feira, dia 27 de março, fechou com a cotação para maio, a 9 dólares 71 centos mais 40. Na terça-feira, dia 28, os negócios já vinham para 9 dólares 70 centos por bushel. No dia 29, quarta-feira, 9 dólares 68 centos por bushel. Na quinta, dia 30, 9 dólares 62 centos por bushel, registrando uma queda mais expressiva de quarta para quinta-feira. E na sexta-feira veio abaixo, para baixo dos 9 dólares e 50, reflexo direto dos relatórios apresentados na última sexta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, confirmando mais volume do grão no mercado. A semana passada encerrou, portanto, com a soja negociada para entrega em maio a 9 dólares 45 centos por bushel na Bolsa de Chicago. Bom, e se por um lado você viu que a safra brasileira 16-17 tem um peso muito forte para colocar para baixo os valores em Chicago, essa expectativa que se tinha das lavouras norte-americanas para a temporada 17-18, a primeira percepção oficial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocou ainda mais para baixo esse mercado. É por isso que a semana última encerrou abaixo de 9,50 para a posição de maio. O fato é que os norte-americanos vão ter uma área de cultivo para a oleaginosa 7% superior ao que se teve na temporada 16-17. Mais do que isso, é maior, como você viu no Agricultura BR de sexta-feira, nós trazíamos ao vivo esses dados assim que eles foram divulgados, mas fica maior do que a expectativa média de mercado, que não era baixa. Veja conosco, então, essas expectativas agora com a confirmação oficial do Departamento de Agricultura americano. Na 16-17 foram ocupados 33 milhões 750 mil toneladas, 33 milhões 750 mil hectares foram ocupados com a cultura da soja. Na 17-18 vão para 36 milhões 210
102 mil hectares, de acordo com o que foi apresentado nesta última sexta-feira pelo Departamento norte-americano. Ficou 600 mil hectares acima daquilo que era esperado pelo mercado, que na média aguardava 35 milhões 610 mil hectares com a cultura da soja. Portanto, realmente uma ampliação mais forte, 7% acima daquilo que se teve na temporada 16-17. Outro relatório importante apresentado na última sexta pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tinha a ver com os estoques trimestrais do grão no país. Os números apresentados mostraram que o país tinha, no dia 1º de março, um volume de soja 13% acima do que ele tinha em março do ano de 2016. Você que acompanhou a Agricultura BR viu nós trazendo esta informação ao vivo na última sexta-feira. Vamos rever os números agora, então. Veja conosco na sua tela que enquanto em março de 2016 o país tinha em estoques 41.670.000 toneladas de soja, em março de 2017 o relatório confirmou volume de 47.080.000 toneladas, uma elevação de 13% de um ano para o outro. Na última coluna direita, você vê onde diz média o volume que o mercado esperava, que houvessem 45.680.000 toneladas. Portanto, ficou bem acima do que o mercado esperava, trazendo ainda mais pressão negativa para os valores internacionais. Esses valores que nós trouxemos agora, relembrando para você que acompanha o Agricultura BR, de um estoque maior no dia 1º de março, trimestral, do que o mercado aguardava, bem superior àquilo que se tinha no 1º de março de 2016, e essa área maior destinada à temporada 17 e 18 ajudaram a pressionar os negócios de maio, que tem uma pressão muito forte também do Brasil, principalmente por conta da safra brasileira, mas pressionaram também os negócios com a posição de novembro. A posição de novembro, lá na Bolsa de Chicago, tem parte da precificação da temporada 17 e 18 da soja norte-americana. Então, ela caiu, sofreu uma pressão forte também, mas caiu menos que a de maio. Veja então conosco aqui os dados relacionados a esta posição. No dia 27 de março, na segunda-feira passada, nós tínhamos $9,70 por bushel sendo negociado nessa posição de novembro. No dia 28 de março, veio para $9,70 mais 40 por bushel. No dia 29, caiu para 9,68, desculpa, no dia 28, caiu para 9,68. Nós temos aqui no dia 30 de março, $9,65 mais 60, nova queda, portanto, para essa posição. E na sexta-feira, dia 31 de março, encerrando a $9,52 mais 60 por bushel, encerrando com forte queda, importante lembrar, mas ainda acima de $9,50 por bushel. A gente fala agora sobre o clima e sobre a possibilidade de um fenômeno climático El Niño se formar. Ele, quando há formação, causa transtornos e mudança do padrão climático de chuvas em todo o globo. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora se há realmente a expectativa de um novo El Niño vindo por aí e como ele deve impactar a safra norte-americana 17-18. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde a virada do ano de 2016 para 2017, a gente vem observando um aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central. E esse aquecimento, por enquanto, ainda não caracteriza a ocorrência de um El Niño. A gente ainda está passando por um período de neutralidade climática que deve persistir agora durante o outono aqui no Brasil, primavera nos Estados Unidos. Por enquanto, os centros internacionais, especialmente os norte-americanos e os australianos, indicam a ocorrência de El Niño a partir do segundo semestre de 2017, quando teremos primavera aqui no Brasil e outono nos Estados Unidos. Independente ainda da formação desse fenômeno El Niño, a gente terá, sim, agora um outono e um inverno com aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e isso já deve influenciar na distribuição das chuvas em grande parte do globo, especialmente aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, e isso pode impactar na safra, especialmente safra norte-americana. Os efeitos nos Estados Unidos são bem parecidos com os efeitos sobre o sul do Brasil. Normalmente, o El Niño, ou o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, eles provocam
principalmente um aumento de umidade e risco maior para tempestades sobre o sul do Brasil, e esse mesmo efeito é observado também nos Estados Unidos. Isso é bom para a safra norte-americana, principalmente porque o verão norte-americano, período de desenvolvimento das lavouras, ele é marcado por tempo mais seco e ondas de calor muito intensas. Com esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, a gente tem um aumento de umidade, então diminui o risco de estiagens regionalizadas durante o verão, desenvolvimento da safra norte-americana, e também diminui um pouco o risco dessas ondas de calor muito intensas. Agora, para a primavera norte-americana, a gente já deve observar os efeitos desse aquecimento, porque teremos um período de plantio de grãos mais úmido do que o normal. Já para o mês de abril, a gente observa que a chuva deve ficar acima da média em toda esta área em verde do mapa, que cobre boa parte do meio oeste americano, nas principais áreas produtoras de grãos. No período de maio, também grande parte aqui dos estados devem ter chuvas acima da média nas áreas em verde do mapa. Apenas mais ao sul, aqui na costa sul norte-americana, é que a chuva deve ficar abaixo do normal para a época do ano. Então, a expectativa para um período de plantio mais úmido, isso pode até mesmo atrapalhar em alguns momentos as atividades de implantação das lavouras, mas também garante melhores condições para o período de desenvolvimento, que é o verão. Mesmo com a ocorrência desse El Niño a partir do segundo semestre, os impactos não serão tão intensos porque o El Niño não deve ser tão forte como observado entre 2015 e 2016.